escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Olá, meus alunos da Escola Dominical. Daqui um pouquinho a gente vai para as classes, mas não sem antes examinarmos um pouco as Escrituras Sagradas, a carta de Paulo aos Efésios. Estamos falando sobre essa carta, escrita por Paulo aos irmãos de Éfeso. E vimos no domingo passado que Deus escolheu dons, não é, de liderança da igreja, mas eu disse que esses dons não eram todos os dons. Eles colocaram apenas o dom de liderança, para mostrar que todo o corpo deve girar com liberdade do Espírito, mas sob uma liderança espiritual. Então no capítulo 4 ele continua falando: ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores mestres. Para que ele faz isso? Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo, até que todos cheguemos à unidade. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos. O que é isso? Será que os dons espirituais vão nos colocar impecáveis? A palavra aperfeiçoamento aqui é integralidade, para que todos tenham o mesmo nível de espiritualidade. Lembra que eu falei que quando a igreja está exercendo os seus dons, um é para o outro é para um? Isso significa aperfeiçoamento dos santos, isto é, Deus chamou, separou, escolheu os seus eleitos para viver como corpo e dons espirituais para dar um equilíbrio. Então não fica aquele crente mais maduro, aquele crente mais frágil, aquele crente mais forte, aquele crente que cai, aquele crente que não cai. Não, porque se todos os dons forem exercidos, como Coríntios 13, em amor, nós vamos chegar a um equilíbrio da igreja. A igreja vai chegar a uma certa maturidade. É isso que Paulo diz, com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Mais ainda, para o desempenho do seu serviço. Então, ali, os dons espirituais, os dons da liderança, os dons espirituais, é para o aperfeiçoamento dos santos, mas também o desempenho do serviço. Porque se os dons não forem dados, nós ficaremos fragilizados. Nosso serviço vai ficar mal feito ou incompleto. Quando a igreja exerce os seus dons dentro do corpo, é que na verdade todos ficam fortalecidos, robustecidos, né, pelos dons espirituais e desempenham o seu ministério, o seu serviço com maior alegria. É interessante ver como Deus mantém a unidade do corpo na diversidade dos dons, usando os membros da igreja para o serviço aperfeiçoado dos santos, para o desempenho do serviço, para que eles possam fazer isso com desenvoltura, com liberdade, com capacidade, com consciência. É assim que a igreja vai crescer. É para isso que foi dado os dons, para a edificação do corpo, para o desempenho do serviço. Edificação do corpo significa isso, a construção do edifício espiritual. É como que em exercendo os nossos dons, as pedras vão sendo justapostas, vão sendo colocadas uma em cima da outra, até fazer aquele templo espiritual, muito maior do que o templo de Salomão, muito maior do que o de Herodes, coitado do templo de Macedo. Somos edificados casa espiritual, onde Deus habita com seu Espírito, como diz lá em Efésios capítulo 2, para a habitação de Deus no Espírito. Isso é fantástico, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Que privilégio de exercermos o trabalho, continuar a exercermos o trabalho de Cristo.
É a igreja agora que edifica-se a si mesmo no poder do Espírito, através dos dons dados por Jesus na ascensão. Isso é fantástico, não é? Então é isso que ele está falando, para a edificação do corpo de Cristo, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para a edificação do corpo, para o desempenho do serviço e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Como, pastor? Pleno conhecimento é. A igreja traz conhecimentos de Cristo na experiência mística que não teríamos sozinhos. Lembra que eu falei uns domingos atrás, eu sou crente, mas não preciso de igreja? Lembra que eu falei que seria um crente frágil a vida inteira? Porque há algumas coisas que a gente conhece de Jesus só na reunião mística, no corpo místico, na vivência espiritual dos irmãos na fé. Fantástico! Quando a igreja se reúne, ela conhece Cristo de um modo diferente. Na experiência pessoal do corpo, a gente conhece melhor Jesus. Por isso que eles fazem isso, né? Para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé. No pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Afinal, por que os dons são dados? Para que nós tenhamos o tamanho de Jesus. Não sejamos massificados, todo mundo com uma linguagem comum, roupa igual. Não. Ele está falando de coisas espirituais. E os dons são dados para que nós desenvolvamos a fé, para que tenhamos experiências pessoais com Cristo, através do seu Espírito, dentro do corpo, para que nós atinjamos a plenitude da estatura de Cristo. O alvo da comunhão dos crentes, os dons espirituais, é edificarmos mutuamente pelo poder do Espírito, até que cheguemos à maturidade espiritual. Fantástico a gente pertencer à igreja de Jesus. Sempre falo, quando eu conheci a igreja de Cristo espiritual, tornei-me menos carola, menos religioso, mas mais cristão. Creio que nós podemos olhar, quando a igreja se reúne com seus dons multifacetados, como isso enriquece o coração da gente, alegra o coração da gente. Haja vista o tempo que nós estamos passando agora longe da igreja, como é difícil, como é complicado, porque algumas realidades espirituais que são místicas, nós encontramos na comunhão dos santos. Como diz o Salmo 133, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Ali, na reunião, o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Olha, vale a pena pertencer à igreja de Cristo. Essa é a razão porque Deus dá dons à igreja, pelo poder do Espírito, dons que Jesus deu na sua ascensão, até que cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, porque Ele é perfeito, Ele é o varão perfeito, e a Bíblia quer que nós atinjamos essa estatura, esse status, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Esse é um texto rico, texto maravilhoso, que vale a pena em que meditarmos e buscarmos ser cada dia mais interagentes e imersos na igreja do Senhor Jesus Cristo, de tal forma que a gente possa fortalecer o corpo e ser fortalecido e atingirmos a maturidade espiritual. Deus abençoe, acesse a sua classe e tenha uma bom domingo.